dia, turma! Hoje a gente vai ler um outro texto, certo? Lá na aulinha de terça-feira, vocês têm programado aula com a professora Graciele, que é a prof dos projetos, vocês lembram? A prof Graci, ela dá aula de recreação na terça-feira. Então, ela sempre vai passar para vocês uma atividade que seja uma música, uma atividade física, uma brincadeira, que é para vocês se agitarem bem e isso faz bem para a saúde, certo? Depois, nós temos uma atividade do livro de português. Quem olhar ali as páginas vai dizer: a professora vai matar a gente no cansaço, é muita coisa. Não é não, é pouquinho. Acaba sendo bem rapidinho. Uma delas é um textinho, tá? Nós vamos trabalhar bastante os textinhos, por quê? Porque nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso pensamento. E para isso, nós precisamos ler sempre e ler muito, tá, pessoal? Eu estou aqui com o livro de vocês, vou ler para vocês. Vamos lá. Conversa sem saída. Que estranho, né? Como assim sem saída? Presta atenção, é bem engraçado. Era uma vez uma avó muito distraída que chamou o neto e, dando-lhe 3 moedas de um tostão, pediu: meu neto, vá até a venda e traga 1 tostão de pão, 1 tostão de leite, 1 tostão de café e mais 1 tostão de queijo. Quantos tostões a vovó tinha dado para ele? Vamos pensar? A vovó lhe deu 1, 2, 3 tostões. Mas ela pediu 1 de leite, 1 de café, 1 de pão e 1 de queijo. Não tá estranha essa conta? Espere um pouco, vovó, observou o menino, contando as moedas. Olha aqui, 1 tostão para o pão, 1 tostão para o leite, 1 tostão para o café. Cadê o tostão para o queijo? Menino, a vovó ficou brava. Preste atenção, ralhou com ele. 1 tostão para o queijo, 1 tostão para o café e 1 tostão para o leite. E aí o menino pergunta: vovó, mas e o tostão do pão? Mas então, menino, o que foi que eu disse? 1 tostão pro pão, 1 tostão pro queijo e 1 tostão pro café. E aí o menino pergunta: vovó, mas e o tostão do leite? Complicado, né? Olha aqui, disse a vovó. 1 tostão para o leite, 1 tostão para o pão, 1 tostão para o queijo. E aí o menino perguntou: vovó, e o tostão para o café? E assim ficaram os dois naquela conversa sem saída. Até que a vovó, sem mais paciência, pegou as moedas de volta e foi ela mesma à venda, onde ela comprou 1 tostão de café, 1 tostão de leite, 1 tostão de pão. E o tostão do queijo? Terminou assim a nossa história. Então, a vovó queria 4 itens, mas ela só tinha 3 tostões. O que a gente faz? Não tem como, né? Então, ela escolheu os 3 itens que ela queria, trouxe e ficou faltando 1. E o neto ficou confuso. O que será que a vovó queria que ele fizesse? Certo? É só uma historinha para alegrar o nosso dia, para nos fazer pensar um pouquinho. Isso é importante. Sempre temos que trabalhar o cérebro. Sempre. Tá, pessoal? E já falando sobre isso, nós vamos falar da aula de quinta-feira, tá?
Uma coisa que é muito importante para nossa vida e a gente está percebendo muito agora nessa época de pandemia é a nossa saúde. A nossa saúde ela é muito importante para nós. A gente tem que cuidar sempre. Comendo bem, se mantendo limpo, mantendo o nosso ambiente ao redor sempre limpo, para que a gente não se contamine com nenhuma doença. A gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso ambiente. E isso vai ser a atividade de quinta-feira. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa atividade para ficarem mais sabidos ainda. Certo? Bem, lá na continuação do nosso texto, tinha uma conversa que dizia assim: você concorda que essa é uma história de enrolar? Enrola as pessoas, né? E a conversa entre a vovó e o neto era realmente sem saída? Era, né? Porque o neto não podia fabricar um tostão para comprar o outro item. Então, ele não tinha saída. Depois, nós temos ali 4 palavrinhas que vocês vão marcar na história. Quem são as personagens da história? Então, diz assim: avó, filho, neto e mãe. Quais esses personagens aparecem na história? Vou ler de novo. Avó, filho, neto, mãe. Na nossa historinha, a discussão era entre a avó e o neto. Então, vocês vão marcar só estes 2 personagens, tá? Depois tem uma parte legal, né? Pinte a personagem que a história que era distraída. Quem era distraído nessa história? O menino que ficou fazendo as perguntas para a vovó? Ou será que era a vovó que queria comprar 4 coisas com 3 tostões? Quem? Fácil, né? Depois, no livro, nós temos essa parte aqui, ó. Como a aula de segunda, aqui também tem um autoditado. Temos os desenhos e o espacinho para vocês fazerem as palavras. Diz assim: escreva o nome dos produtos que a vovó pediu ao neto que comprasse. Meu neto, vá até a venda e traga um tostão de pão, um tostão de leite, um tostão de café e mais um tostão de queijo. Então, nós temos ali o desenho do pão, do leite, do café e do queijo. Vocês vão escrever ao lado o nome de cada uma dessas palavrinhas, tá? Abaixo diz: circule a imagem que corresponde à palavra tostão. Na época que esse texto foi escrito, o dinheiro que eles usavam chamava-se tostão. Agora se chama real, mas ainda assim eram em moedas. Então, se nós mudássemos o texto para agora, seriam 3 reais. Naquela época, eram 3 tostões. Era o nome da moeda que se usava naquela época. Então, fica fácil saber quem a gente vai circular. Certo, pessoal? E, por fim, olha como foi rápida a atividade desse dia. Por fim, tem uma atividade que diz assim: descubra o que está faltando em cada uma das falas da vovó. Lembram que ela queria 4 coisas. Recorte os balões da página 187 e cole nos balões da fala do neto. Menino, preste atenção. Um tostão para o queijo, um tostão para o café e um tostão para o leite. O que faltou? O pão. No segundo quadrinho, diz assim: então foi o que eu disse. Um tostão para o pão, um tostão para o queijo
e um tostão para o leite. E aí o menino pergunta: e o café? E tem o terceiro balão, bem aqui embaixo. Olha aqui, um tostão para o leite, um tostão para o pão, um tostão para o queijo e um tostão para o quê? Vou deixar vocês fazerem essa sozinho. Não é difícil, né? Então, prestem atenção nos desenhos e nas imagens que tem aqui, porque é bem fácil de completar. São só 4 itens e tá sempre faltando um. Certo, pessoal? E essa semana a Prof volta com mais um vídeo para ensinar para vocês um pouquinho mais de matemática. Me mandem um áudio, eu tô com saudade. O Taylor me mandou um áudio muito bonito. Beijo para vocês. Beijo pro Taylor que me mandou mensagem. E pessoal, quero ouvir a voz de todos vocês. Quero todos os beijinhos para mim, tá bom? Quero ver se vocês estão realmente estudando e aprendendo. Nós vamos estudar um pouquinho mais de leitura e de matemática. Mas para isso vocês precisam se esforçar e mandem para foto, pelo menos para prof, pelo menos uma foto das atividades que vocês estão fazendo. Eu quero ver o autodidata. Certo, pessoal? Beijo para vocês. A prof tá com saudade.